O céu está sendo fechado do espaço. Ucrânia prepara ataque à balística russa da órbita. Interceptação do Oreshnik antes do lançamento. Kiev atinge o nível de defesa aérea espacial. Sedorov fez o impensável. Mísseis secretos em ação. Ucrânia ataca com hipersônicos. O Kremlin está em pânico. Defesa aérea com joysticks. Defesa privada ucraniana bate Shaeds com 85% de eficácia. Sensacional! Firepoint prepara defesa aérea barata contra a balística. Contarei todos os detalhes em um instante. Saudações! Este é o Ucrânia Hoje. Eu sou Victoria Perepelitsa com os últimos eventos. O céu está sendo totalmente fechado. A proteção máxima atinge um novo patamar. A defesa aérea ucraniana destrói todos os mitos e medos. O país se prepara para interceptar até a balística russa. As reformas de Mikhailo Fedorov lançam uma revolução tecnológica total, e isso é só o começo. A Ucrânia já está de olho no espaço. Planejam implantar interceptadores do Oreshnik direto na órbita. As forças espaciais cuidarão disso. Isso foi declarado pelo deputado Fedor Venislavski. Interceptar o Oreshnik é mais eficaz antes da separação das ogivas do foguete no espaço, pois é mais fácil abater um alvo do que 6 que já se separaram e, manobrando, voam em direções diferentes em velocidade hipersônica. E para abater o foguete, precisamos atingir uma altitude superior a 100 km, ou seja, no espaço sideral internacional. Lançamentos secretos já foram realizados. Unidades do GUR, durante a Guerra Total, enviaram foguetes ao espaço com sucesso 2 vezes. A primeira a mais de 100 quilômetros e a segunda a 204. Foi o cumprimento de missões de combate sob a liderança do então chefe da inteligência de defesa, Kirilo Budanov, e outros líderes do GUR. Temos mísseis que quase ninguém conhece, mas que são capazes de atingir o território inimigo a distâncias de até 500 quilômetros e voar em velocidades hipersônicas. E estamos usando-os com sucesso no decorrer das hostilidades. Mais um choque tecnológico. O mesmo grupo realizou uma operação única que deixou os especialistas sem fôlego. A Ucrânia, durante a guerra, lançou de um avião de transporte a 8.000 metros de altitude um foguete que também pode ser usado para colocar vários tipos de naves espaciais em órbita. O cosmodromo aéreo já é uma realidade. A tecnologia de lançamento de aviões a 8.000 metros já foi testada na Ucrânia, e isso muda as regras do jogo. A Ucrânia ganha a chance de criar seus próprios satélites e realizar operações especiais direto da órbita. Em 3 a 5 anos, o país poderá ter forças espaciais completas, com comunicações independentes. Nossos desenvolvimentos e conquistas podem fortalecer significativamente o setor espacial da União Europeia, que tem como objetivo estratégico o acesso ao espaço a partir da Europa. E nós já fizemos isso. As hostilidades intensas terminarão, mas a garantia da paz serão as forças de segurança e defesa, com capacidades em todos os domínios promissores, incluindo o cibernético e, claro, o espacial. Para obter os primeiros resultados práticos, levará pelo menos 1 ano, e poderemos criar forças espaciais completas com todos os componentes em 3 a 5 anos. No pós-guerra, as forças espaciais podem se tornar motores do desenvolvimento econômico, porque são algumas das tecnologias mais avançadas que existem no mundo hoje. A corrida de mísseis está ganhando força. A empresa Firepoint está alcançando um novo patamar. No final de março, foram feitos pedidos de novas marcas registradas. Pelican, o futuro míssil balístico FP-7, com alcance de até 300 quilômetros. E o Peace Dove, Pomba da Paz, outro míssil que pode esconder um novo desenvolvimento. Ainda não foi especificado para qual produto exatamente esse nome será usado. A Firepoint está negociando com a Europa a criação de uma nova defesa aérea, uma alternativa barata, em massa e potencialmente mais acessível ao Patriot. O objetivo é ousado, interceptar mísseis balísticos já no final de 2027. O principal desafio é o preço. Atualmente, a interceptação de um único alvo balístico custa milhões de dólares. A Firepoint quer derrubar o preço para menos de $1 milhão. Isso pode revolucionar todo o sistema de defesa aérea do mundo. Se conseguirmos reduzi-lo para menos de $1 milhão, será um verdadeiro avanço no campo da defesa aérea. E outra sensação, surgiu na Ucrânia uma defesa aérea privada baseada em metralhadoras Browning M2 controladas remotamente. Operadores civis em porões controlam torres automáticas usando joysticks de videogame comuns e derrubam Shaeds com 85% de eficácia. Qualquer empresa pode contratar esse tipo de proteção.
A empresa Karmin Sky tornou-se pioneira nessa área. Porque um projeto privado surgiu antes de um estatal. As empresas sempre agem mais rápido, menos aprovações e burocracia. As torres são instaladas em torres de vigia e reconhecem os alvos de forma independente. O operador só precisa apertar um botão e confirmar a abertura de fogo. Ao mesmo tempo, o operador pode estar a centenas de quilômetros da arma. A empresa opera desde janeiro de 2026 e já possui vários clientes em diferentes regiões. Entre os operadores estão ex-entregadores da Glovo, policiais, militares e taxista. O treinamento dura de 2 semanas a 1 mês, dependendo do nível inicial. A segunda empresa nessa área é o Serviço de Segurança Guivardia, que recebeu autorização em fevereiro de 2026. Ela treina operadores de drones interceptadores para derrubar Shahed. Atualmente, a Guivardia está em fase de fechamento dos primeiros contratos e admite que as empresas ainda veem a defesa aérea privada com cautela. Ainda há uma certa falta de compreensão de que essa ameaça não vai desaparecer e que é preciso se preparar para um combate sistêmico aos drones inimigos. Agora são os Shaheds. Não sabemos o que virá amanhã. Segundo suas previsões, em breve o inimigo poderá usar drones-mãe com drones FPV e sistemas de enxame. A base legislativa para a defesa aérea privada surgiu no final de novembro de 2025, quando o Gabinete de Ministros permitiu que as empresas criassem seus próprios grupos de defesa aérea. Yuri Myronenko, um dos criadores do projeto, explicou os 3 critérios para adesão. A empresa deve ter licença para atividades de segurança, estar no registro de executores de contratos estatais ou ser uma empresa de infraestrutura crítica. Após a aprovação do Ministério da Defesa e das Forças Aéreas e o treinamento do pessoal, a empresa ganha acesso ao sistema SkyMap e torna-se parte da defesa aérea. Até o início de abril de 2026, 16 empresas receberam a permissão. Fechar o céu é um dos objetivos do plano de guerra para o ano 26 do ministro da Defesa, Mikhail Fedorov. Identificar 100% dos alvos aéreos e abater 95% dos mísseis de drone. Apesar dos riscos, os participantes do mercado estão confiantes. A defesa aérea privada se tornará, com o tempo, um elemento pleno do sistema de proteção do céu. O quebra-cabeça se monta diante de nossos olhos. A Polônia está se tornando, de fato, um escudo para a Ucrânia, e a Ucrânia é um pilar fundamental para a segurança de Varsóvia. Acordos de bastidores vêm à tona e atingem os planos do Kremlin, que perde posições e acessos à OTAN. Navrov reforça as forças armadas da Ucrânia com armamento moderno, incluindo equipamentos de arsenais fechados. No céu, os lendários MiG. Os pilotos ucranianos estão prontos para qualquer ataque. A Ucrânia está se transformando em um elemento de segurança da OTAN. A influência do Kremlin enfraquece rapidamente. Exatamente, a Polônia fez isso pela Ucrânia. Declaração de emergência de Karol Nawrocki. O mundo parou em expectativa. Varsóvia corta o oxigênio de Moscou e faz isso diante de todos, sem olhar para trás. A história nos ensina que ignorar as ambições imperiais da Rússia sempre levou a tragédias. O mundo democrático deve manter a unidade diante de tais desafios. Os poloneses acreditam nos ucranianos como ninguém e demonstram isso abertamente, tanto diplomaticamente quanto com o punho militar da parceria. Essas mensagens na arena diplomática brilham em luz vermelha. Kiev mantém o fronte. Putin, obviamente, não conseguirá manter as armas por muito tempo. A Ucrânia planeja uma guerra de 3 anos, e essas guerras coloniais costumam durar cerca de 10 anos. Eu não acho que o Putin consiga aguentar mais 3 anos. Nós vamos fornecer à Ucrânia os meios para resistência através dos ativos russos congelados. Varsóvia diz isso sem medo. O ditador russo sofreu um fiasco total na guerra contra a Ucrânia. A Blitzkrieg para capturar Kiev falhou tão rápido quanto todos os planos posteriores do Kremlin para uma tomada rápida dos territórios ucranianos. O Putin se mostrou mais fraco do que pensávamos. Nós acreditávamos que ele tinha o 2º maior exército do mundo. E ele mesmo estava convencido de que tudo se limitaria a um golpe, um passeio, uma operação de 3 dias. E agora já faz mais de 10 anos que ele está em guerra no Donbas. É difícil chamar isso de vitória. A Ucrânia tornou-se não apenas um escudo de frente, mas também um elemento-chave da defesa da OTAN. A Polônia não se limita apenas a declarações fortes, mas também presta apoio militar concreto. Mais de 48 pacotes de ajuda e mais de 3,5 bilhões de euros. Números que falam por si só.
Os arsenais das Forças Armadas da Ucrânia, graças aliadas, são constantemente reabastecidos com equipamentos, munições, mísseis, armas e morteiros. Desde o início da guerra em grande escala, a Polônia entregou à Ucrânia o maior número de tanques entre todos os países que ajudam. Segundo dados do Ministério da Defesa Nacional, em 2022 a 2024, a Polônia forneceu gratuitamente às Forças Armadas 318 tanques, incluindo o T-72M/M1, os T-72M1R modernizados, o PT-91 e o Leopard 2. E agora Varsóvia também prepara para as Forças Armadas as asas da vitória. Será que Donald Tusk não veio à Ucrânia por acaso? Neste momento crítico, a Ucrânia não pode ser deixada totalmente sozinha. O fortalecimento da defesa aérea agora é uma peça fundamental. O início de 2026 explodiu com informações chocantes. A Polônia decidiu transferir para a Ucrânia até 9 caças MiG-29. A Armada Aérea está prestes a entrar em serviço de combate. Em troca, os poloneses receberão nossa tecnologia de drones. Uma fórmula de fortalecimento mútuo. Volodymyr Zelensky explicou que o treinamento de um piloto para missões de combate nos lendários caças F-16 leva de 8 meses a 1 ano e meio, enquanto nos MiG-29, os pilotos ucranianos podem lutar imediatamente sem treinamento adicional. Quando se tem uma guerra diária, cada piloto é uma grande escassez. E o treinamento de um piloto leva anos. E a questão não é que não tenhamos F-16, mesmo que não sejam novos, mas não os temo. A questão é essa. Ou seja, você tira do campo de batalha, tira da guerra um piloto experiente e o envia para o exterior. Sobre os treinamentos. Na Polônia, não só nossos conquistadores do céu treinam. De tática e estratégia a exercícios realistas, combatentes ucranianos de vários ramos das forças aprimoram habilidades que salvam vidas no fronte. A Polônia virou para eles uma plataforma onde conhecimento e experiência dos aliados viram capacidade de combate real. Ao mesmo tempo, a aliada gasta uma parte significativa do orçamento no apoio à Ucrânia. Varsóvia apoia ativamente o governo de Kiev não apenas militarmente, mas também humanitária e economicamente. Políticos poloneses pedem sistematicamente que a União Europeia e a OTAN não reduzam a ajuda, e o território do país tornou-se um centro de trânsito para o apoio internacional à Ucrânia. Neste exato momento, a Polônia diz abertamente: a derrota da Ucrânia só aumentará a ameaça da Rússia para os países da aliança. No Ministério das Relações Exteriores, estão convencidos de que enquanto Kiev resistir, o Ocidente também resistirá. Varsóvia pegou a calculadora e atacou com o número. A defesa dos países do flanco leste da OTAN, incluindo a Polônia, em caso de um possível ataque da Federação Russa, custaria pelo menos 1 bilhão e 200 milhões de euros. Isso é quase o mesmo que custa 6 anos de funcionamento do Estado polonês. A Ucrânia não é uma arena marginal de conflito, mas um elemento central da arquitetura de defesa da Europa. A OTAN vê na Ucrânia não um parceiro temporário, mas um líder estratégico no confronto contra a agressão russa. Não há tempo para hesitar. A Federação Russa não para e observa a aliança como um lobo. Decisão impactante. A Polônia está pronta para pegar em armas contra a Rússia. As primeiras ordens já foram dadas. O país saiu oficialmente da Convenção sobre Minas Antipessoais e declarou que planeja retomar a produção de armas. Essas minas são um dos elementos mais importantes da estrutura de defesa que estamos construindo no flanco leste da OTAN, na Polônia, na fronteira com a Rússia ao norte e com a Bielorrússia ao leste. No entanto, Putin pressionou Naurok a tal ponto que os prazos de defesa foram estabelecidos de forma rígida e intransigente. Em apenas 2 dias, a linha de defesa explodirá em fogos de artifício de vingança pela Europa. A contagem regressiva pode começar a qualquer momento. Moscou só entende a linguagem da força. Varsóvia admite, está pronta para extremos e, ao sinal, abrirá fábricas para criar suas próprias armas nucleares. Este caminho, respeitando todas as normas internacionais, é o caminho que devemos seguir. Precisamos agir nessa direção para que possamos começar o trabalho. Somos um país à beira de um conflito armado. Está claro qual é a postura imperialista agressiva da Rússia em relação à Polônia. A Polônia está trazendo seus vizinhos consigo. Donald Tusk afirmou categoricamente: a ideia de dissuasão nuclear conjunta na Europa está sendo seriamente considerada. O Ocidente se prepara para um novo nível de segurança. Este é um sinal para o Kremlin. O jogo está mudando.
Continuo sendo realista e tô plenamente consciente de que precisamos de meios de resposta adequados e reais a uma possível agressão dos nossos inimigos. Por enquanto, esta proposta ainda não foi concretizada. Ao mesmo tempo, não gostaria de iniciar uma discussão pública até ter informações claras sobre o que exatamente é possível. Varsóvia iniciou negociações sobre dissuasão nuclear. As ameaças de Putin não funcionam mais. A Europa se prepara para tornar os arsenais atômicos poderosos e inquestionáveis. Os trunfos podem estar nas mãos da Polônia a qualquer momento. Sou um grande defensor da adesão da Polônia ao projeto nuclear. Somos um país que está bem no limite de um conflito armado e sabemos que tipo de atitude a agressiva e imperialista Federação Russa tem em relação à Polônia. Recorde mundial da Ucrânia. Shaheds abatidos a 500 quilômetros. E em terra, o exército russo sofre perdas colossais. Mais de 35 mil invasores foram eliminados. E cada ataque é comprovado por nossas câmeras. As perdas do agressor agora superam oficialmente a taxa de reposição. Todos os detalhes a seguir. Um recorde mundial absoluto foi estabelecido pelos operadores de drones de ataque ucranianos. O piloto da unidade Bulava, usando um interceptador Sting, abateu 2 drones russos do tipo Shahed, que estavam a 500 quilômetros de distância. Este é o primeiro caso registrado em que alvos foram atingidos a tal distância do ponto de lançamento. Além disso, os defensores ucranianos conseguiram destruir um sistema de lança-chamas pesado Sond-Sepiok perto da vila de Dvorichna, na região de Kharkiv. O inimigo tentou garantir ao objeto uma cobertura densa e protegê-lo com meios de guerra eletrônica. Apesar disso, os operadores de drones da Brigada 129 Mecanizada Independente atingiram o alvo com sucesso. Ao mesmo tempo, na direção de Kostiantynivka, os invasores atacaram sem sucesso nas áreas de Pleshevka, Ilinovka, Stepanovka e Sofievka. No setor de Pokrovsk, os ocupantes russos tentaram expulsar os guerreiros ucranianos das posições ocupadas perto de Belitskoye, Rodinskoye, Grishino, Mirnograd e Novonikolaevka. E perto de Huliaipol, as forças de defesa repeliram com sucesso os ataques do exército russo nas áreas de Varvarovka, Priluk, Helena Konstantinovka e Mirnoia. Eles estão voltando novamente à tática de pequenos grupos de infiltração. Embora, por exemplo, todos nos lembremos bem do início de março, que os russos, bem, nem mesmo o início, mas o meio de março, o primeiro mês da primavera, foi caracterizado por esses ataques mecanizados dos ocupantes russos. Além disso, isso aconteceu em diferentes setores da frente, principalmente na frente leste de Donetsk e na de Zaporizhia. Como isso terminou para os russos também é óbvio. Portanto, hoje as tentativas de infiltração, essa tática continua novamente e está se tornando novamente, provavelmente, uma das principais no campo de batalha. Nós, obviamente, notamos isso em Kostiantynivka. Hoje vemos isso tanto na direção de Lyman quanto na de Pokrovsk. Em uma das direções leste, o inimigo tentou cuidadosamente esconder suas posições. No entanto, os ocupantes russos foram descobertos a tempo pelos pilotos da companhia de drones de ataque Onyx. Os operadores escolheram o momento ideal para desferir o golpe. Como resultado, 2 morteiros e um depósito de munição foram destruídos. Quanto à direção de Huliaipol, foi de fato possível lá, se não estabilizar completamente a situação, os combates pesados continuam, pelo menos não deixar os russos se estabelecer. Além disso, foi possível expulsá-los das posições nas margens do rio Gaishur. E, consequentemente, já realizando ataques de contraofensiva na direção de Alexandrovskoye, foi possível libertar quase todo o território da região de Dnipropetrovsk dos ocupantes. Tudo funcionou de forma assimétrica. Os russos queriam criar uma zona tampão para si mesmos lá. Hoje estamos tentando fazer isso com bastante sucesso do nosso lado, para que não haja impulsos ofensivos do inimigo contra Pavlograd ou, consequentemente, contra o centro regional de Dnipro. Isso se aplica, aliás, também ao centro regional de Zaporizhia. Pela segunda vez em um mês, drones ucranianos atacaram a usina siderúrgica de Alchevsk, na região de Luhansk. Isso foi relatado pelo Serviço de Segurança da Ucrânia. Os produtos desta empresa são fornecidos à Uralvagonzavod, onde são fabricados equipamentos para o exército russo, em particular tanques e obuses. Após a identificação das principais instalações de produção, as forças de sistemas não tripulados lançaram ataques com drone.
Como resultado, altos fornos, oficinas de produção, gasodutos e subestações elétricas foram danificados. Devido aos danos sofridos, o trabalho na usina foi interrompido. Além disso, as forças de defesa destruíram drones russos Inokodetes caros na Crimeia. Assim, na noite de 2 de abril, forças de sistemas não tripulados atingiram o aeródromo de Kirovsk, na Península Ocupada. As Forças Armadas da Ucrânia informaram que um avião An-72, 4 drones de ataque e reconhecimento e uma estação de radar foram destruídos. Após o detalhamento das perdas russas, descobriu-se que os drones Inokodetes foram atingidos. O custo de um desses aparelhos é de vários milhões de dólares. E nas últimas 24 horas, as forças de defesa da Ucrânia eliminaram 1.110 militares russos. Assim, as perdas totais do inimigo desde o início da guerra em grande escala já ultrapassaram 1.302.000 soldados. Além disso, ontem os defensores ucranianos destruíram 2 tanques russos, 4 blindados, 85 unidades de artilharia e 3 sistemas de lançamento múltiplo de foguetes, além de queimar quase 200 veículos e caminhões-tanque russos. Devido às enormes perdas, Moscou perdeu o ritmo e a ofensiva parou completamente. O exército de Putin quebrou a cara no fronte. Que medidas drásticas o ditador está tomando para tapar os buracos na linha de frente? Veja a seguir. O plano de recrutamento de contratados para a guerra contra a guerra Ucrânia na Rússia está à beira do fracasso. Este ano, o Ministério da Defesa da Federação Russa esperava atrair 409 mil pessoas. Isso dá cerca de 35 mil por mês. No entanto, o ritmo real da mobilização russa é significativamente menor. Em vez dos 1.100 esperados, 1.150 contratos por dia. Em 3 meses de 2026, a média diária de contratos assinados foi de pouco mais de 940. É preciso lembrar que o número de contratos assinados não é igual ao número de pessoas que chegam à unidade. Grosseiramente, se a tendência continuar, a Rússia pode ter um déficit de 16% ou mais de 65 mil pessoas, de um artigo da publicação UDF. Ao mesmo tempo, as perdas do exército russo no fronte continuam altas. Só em março, a Rússia perdeu cerca de 35 mil militares. O ritmo de reposição de pessoal já não cobre o nível de perdas, o que pressiona o sistema de recrutamento. Enquanto isso, as Forças Armadas da Ucrânia estabelecem metas novas e maiores para eliminar ocupantes por mês. Mais de 35 mil ocupantes foram retirados do campo de batalha. Isso significa? Significa que as forças de defesa estão ganhando capacidade para cumprir a tarefa definida e passar das tropas, que é chegar à marca de 50 mil ocupantes destruídos na linha de contato por mês. Se destruirmos mais do que eles recrutam mensalmente, e nós destruímos mais. Como consequência, seus planos e ações de implementação tornam-se impossíveis, porque não há ninguém para avançar ativamente. Devido à falta de gente, o Kremlin é forçado a usar o chamado contingente especial, ou seja, condenados, pessoas sob investigação ou réus. Assim, a Rússia aplica as emendas de 2024 ao Código Penal, permitindo a soltura condicional ou total de acusados e condenados que assinaram com a defesa, foram condecorados ou dispensados após ferimentos. Pelo menos 263 russos foram condenados a penas suspensas ou libertados de colônias penais por esses motivos. Entre eles estão acusados e condenados por tráfico de drogas, agressão, furto, fraude, roubo, direção sob embriaguez, corrupção, além de pelo menos um condenado por estupro, 13 acusados de homicídio e 11 acusados de causar lesões corporais graves que resultaram em morte. De um artigo da publicação Verstaka. Paralelamente, o Kremlin atua cada vez mais através das universidades. As universidades russas estão, na verdade, se tornando uma ferramenta de recrutamento. Como escreve o The Moscow Times, as maiores universidades do país foram obrigadas a enviar pelo menos 2% dos seus estudantes para a guerra. E na Universidade Tecnológica da Rússia, em meio a tentativas de forçar estudantes a entrar no exército, as regras de expulsão foram endurecidas drasticamente. Agora, o motivo para a expulsão da universidade pode ser até uma única dependência acadêmica, enquanto antes o limite crítico era de 5.
Anteriormente, os estudantes à beira da expulsão tinham uma escolha: ou perdiam a vaga na universidade ou assinavam um contrato para servir em unidades de drones. Agora, a própria Federação Russa cria esse limite para a expulsão. Assim, o sistema de recrutamento para o exército vai além do voluntário e assemelha-se cada vez mais a uma mobilização oculta, observam os especialistas. O governo toma tais medidas apenas porque tem muito medo de realizar uma mobilização total. Pois é. E, consequentemente, certamente haverá novas coisas inventadas pelo governo para adiar esse momento. Bem, não há nenhuma opção de desfecho bom, digamos assim. Então, tudo isso acaba se voltando contra o governo. As tropas e o comando russo tentam agora também ataques de carne, né? Onde as pessoas não importam e são jogadas quase sem armas na linha de frente. É isso. Portanto, é claro, as pessoas estão acabando. Outra fonte de reposição de pessoal são os estrangeiros. A Rússia planeja atrair este ano pelo menos 18.500 cidadãos de outros países. No entanto, problemas também surgem aqui. Vários estados estão combatendo ativamente o recrutamento de seus cidadãos para a guerra, o que estreita esse canal de reposição do exército russo. Como resultado, o Kremlin é forçado a literalmente reunir um exército de todas as formas possíveis, de prisioneiros a estudantes e migrantes. Maria Geludchenko para o canal de TV Freedom. E o que você acha dos últimos acontecimentos? Aguardamos seus comentários. Tem muito mais. Fique por dentro do principal e não esquece do like. Um céu de paipa todo.